Olá, sétimo ano, vamos lá para mais uma aula, onde hoje a gente vai ver uma revisão aí dos principais pontos, né, da aula 4 e 5, ok? Então, vamos lá. A aula 4 tem aí como tema o espaço urbano industrial do Brasil. Aliás, a aula 4 e a aula 5, né, é o mesmo tema. Então, vamos ver os principais pontos aí desse assunto, onde o espaço urbano, né, é marcado por atividades manufatureiras e industriais, ou seja, o trabalho é, das manufaturas e também industriais é o que destaca aí, né, o espaço urbano. O ritmo da cidade, né, segue a velocidade de produção das grandes indústrias, como também a ligação entre o ambiente urbano e industrial é inevitável, né? Então, as indústrias a gente sabe que estão localizadas aí nos espaços urbanos, então essa ligação é necessária, né? Não tem como evitar essa ligação do urbano com a atividade industrial. No século XVIII, a Inglaterra possuía colônias em várias partes do mundo, né? Que é o que fazia com que enriquecesse aí. A Inglaterra passou a investir em máquinas para poder aumentar cada vez mais a sua produção, né? Aprimorando aí o processo artesanal e manual. Os ingleses, com isso, saíram na frente no processo de industrialização, onde aí, né, a primeira evolução desse processo foi o surgimento da máquina a vapor. Até o século XVIII, os artesãos, né, produziam em sua residência, cada um produzia em locais separados, em suas próprias residências. Depois, com o passar do tempo, foi surgindo aí as fábricas, né, onde aí os empregados iriam trabalhar lá, cada um com sua divisão de tarefa, onde essas fábricas aí acarretaram, né, profundas mudanças na organização socioeconômica do espaço geográfico. Por quê? Porque aí para construir essas fábricas foi necessário haver a destruição do espaço natural, né? Então, quanto mais existe fábricas, mais o espaço geográfico, mais o espaço natural transforma-se aí em espaço geográfico, um espaço que era natural tornando-se um espaço cultural. As revoluções industriais, né, que começou aí na Inglaterra no século XVIII e XIX. Temos aí o período de cada uma, né? A primeira fase, artesanato, que foi aí, tinha as principais características. O artesão executa sozinho todas as fases da produção e até mesmo a comercialização do produto, utilizando ferramentas simples. Na segunda etapa tem aí a manufatura, que é o estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura, né? Diferenciação de cargos. Aqui já há uma diferenciação de cargos. Cada pessoa, né, está responsável por uma atividade. Já há aí a utilização de máquinas simples. E a terceira fase é a fase aí da indústria, iniciando com a Revolução Industrial de 1750 até hoje, onde tem como característica emprego maciço de máquinas e fontes de energia modernas, como carvão mineral, petróleo, etc. Produção em larga escala, grande divisão e especialização do trabalho, né? E aqui já tem o setor maquinário, né? As máquinas é quem já são responsáveis por toda essa produção. O processo tardio da industrialização brasileira. Então, no século XVIII, enquanto a Europa passava por profundas transformações, né, o Brasil permanecia como uma colônia de exploração, enquanto aí os países europeus já estavam no processo de transformação, né, implantando toda a questão da industrialização, o Brasil ainda permanecia uma colônia de exploração. O país estava relegando ao atraso tecnológico, né? Então, com isso, por ser uma colônia, né, de exploração, estava aí relegando, né, ao atraso tecnológico. A tecnologia seria aí bem atrasada em relação aos demais países. Temos aí alguns fatores que levaram o Brasil a ter
uma industrialização tardia, né, ser atrasado aí em relação aos outros países, como a proibição da existência de manufatura testes na colônia, manutenção das relações escravagistas até a segunda metade do século XIX, dominação de uma elite agroexportadora e a ampliação das atividades monocultoras. O espaço urbano industrial do Brasil, né, ainda continuando aí o mesmo assunto, a cafeicultura aí deixou algumas heranças, né, como aí o surgimento de bancos, né, que existe até hoje uma herança deixada pela cafeicultura, né, que apesar de não ter estimulado outros setores da economia, né, deixou uma base para a indústria nacional. Até o final do século XIX, existiam no Brasil apenas 640 indústrias. E sabemos que hoje esse número, né, já está bem elevado. A política de substituição de importação, ou seja, aí no século XX, o Brasil dependia dos produtos industrializados, ou seja, dos produtos vindo de outros países, né? E aí com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, 1918, como também da queda da Bolsa de Nova York em 1929, né? A crise de 1929, o Brasil teve que se virar, né? Porque devido a a guerra e também a crise, né? De 1929, não teve como haver a importação desses produtos, então foi preciso produzir dentro do próprio país, né? Então, até 1920, os tipos de indústria no Brasil possuíam baixo valor, né? Onde a concentração dessas indústrias estavam aí na região sudeste, né? Sabemos que o polo industrial concentrou-se primeiramente aí na região sudeste e depois foi que se expandiu para as demais regiões brasileiras. Na aula 5, a gente vimos os presidentes, né, e os estímulos à industrialização. O que os presidentes fizeram aí para estimular a industrialização do Brasil. Então, primeiramente, aí a gente tem Getúlio Vargas, o seu primeiro mandato de 1930 a 1945, que foi um mandato aí marcado pela intervenção do Estado, né, onde teve o setor de bens de produção, teve o surgimento da primeira siderúrgica brasileira, como também um destaque aí da Companhia Vale do Rio Doce, né? No primeiro mandato teve esse destaque aí. Já no seu segundo mandato, que foi de 1951 a 1955, houve aí o desenvolvimento dos setores hidrelétricos e petrolífero brasileiros. Já no governo de Juscelino Kubitschek, que foi aí um grande destaque, né, com o plano de metas criado na década de 1950, que tinha como lema 50 anos em 5, ou seja, que o Brasil cresceria 50 anos em 5 anos apenas, onde iria promover um crescimento nunca visto no Brasil, né? Promoveu também a abertura econômica brasileira, né, ao capital estrangeiro, às indústrias estrangeiras. Houve também aí a construção de Brasília e aí as empresas transnacionais, ou seja, como abriu aí as portas, né, para a instalação de empresas estrangeiras, aí teve o grande destaque na questão das transnacionais. Tivemos aí também o milagre econômico, né? Milagre econômico brasileiro durante o regime militar de 1967 a 1973, onde aí o crescimento do país, né, era de apenas 10%, onde houve esse milagre econômico, com aí o surgimento, né, de algumas áreas para poder atrair a população, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, né? Na década de 1970, foi visto um aumento no número de migrantes para a região norte. Então, com a criação aí da Zona Franca de Manaus, houve aí um aumento do número de migrantes para a região norte, né? O surto industrial promoveu um processo de urbanização acelerado, né? Então, com a questão das indústrias, né, houve aí um processo de urbanização acelerado,
fazendo com que a cidade não acomodasse todas as pessoas, né? Pois não estavam preparadas, não estavam planejadas para receber toda a população. Os grandes destaques aí, né, é a região sul e sudeste, né, onde teve aí a maior concentração populacional. Por quê? Porque os polos industriais estavam localizados nessas duas regiões aí. A década perdida, que foi uma década de 1980. Por que uma década perdida? Porque aí foi a década, né, onde o governo, né, foi pagar a dívida externa dos anos anteriores, né? Então, no final da década de 1980 e início de 1990, a dinâmica populacional apresentou o retorno dos migrantes, né? Um dos principais fatores foi o Nordeste apresentar avanços econômicos e sociais. Então, aquelas pessoas que tinham saído da sua região retornaram, né? Devido aí à crise, né, do país, porque o país estava pagando dívidas, né? Então, não estava investindo em nada. Então, a população que tinha saído de suas regiões retornaram. A implantação no neoliberalismo. No fim do século XX, chegava ao Brasil uma doutrina econômica, né? Que essa doutrina aí aponta a saída para os desafios da década de 1990, que é o neoliberalismo, a nova forma aí de comandar a economia. Era o novo liberalismo econômico, onde o mercado deve atuar livremente na economia, certo? Então, aí temos no governo Lula, que foi durante o período de 2003 a 2011, foi implementado um pacote de ações que visavam estimular a indústria brasileira, né? Houve também aí uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior, né? Como também a lei da informática e lei da biossegurança, né? Então, foi implantada essas duas leis aí no governo de Lula, lei da informática e lei da biossegurança. No governo de Dilma Rousseff, teve início aí em 1º de janeiro de 2011, foi reeleita em 2014. O mandato não chegou ao fim, né? Sabemos que houve um impeachment aí e no seu segundo mandato ela não finalizou. Houve aí, né, várias acusações, né, em relação ao seu governo, né, conhecida aí como a pedalada fiscal, onde em 31 de agosto a presidenta teve seu mandato cassado. Mesmo com o impeachment, né, Dilma continuou ocupando cargos públicos. Então, ela mesmo saindo da presidência, ela ainda ficou ocupando cargos públicos. E aí a gente tem o governo de Michel Temer, em meio a uma crise avassaladora, né? Foi ele que assumiu a presidência, logo o impeachment de Dilma, né? Ele era o vice, então ele que assumiu aí a presidência. Michel Temer assumiu a presidência da República em 31 de agosto de 2016. Tinha como a promessa de colocar o Brasil nos trilhos, né? Então aí foi logo procurando, né, formas de, vamos dizer, resolver os problemas que estavam acontecendo no Brasil. Então, o governo apresentou propostas como reforma do ensino médio e a proposta de emenda constitucional, a PEC, né? Então, aí foi algumas das propostas, né, do governo de Michel Temer, com o intuito aí de resolver os problemas que estavam tomando conta do nosso país. Então, esses foram os principais pontos, né, dessas duas aulas, aula 4 e 5, aí, sobre a questão da industrialização brasileira, né? Esses pontos é para esclarecer mais algumas dúvidas, né, se ficou nas aulas que vocês já assistiram. E depois que assistirem essa videoaula, vão fazer aí uma atividade relacionada a esse assunto. Por hoje é só e até a próxima.